Começa mais um Ambiente e Construção aqui pela Band Minas, em uma produção da Docton TV, sempre mostrando o olhar dos profissionais para a sociedade. E hoje vamos entender como o arquiteto se relaciona com o meio social, como ele deve contribuir para a construção do ambiente em que vivemos. Vamos ver ainda as reportagens da TV CREA Minas, no Ambiente e Construção que está começando agora. No programa de hoje, vamos entender como o arquiteto participa das transformações sociais, o seu olhar técnico e quase sempre artístico para as soluções do nosso cotidiano. Mas antes, vamos ver quantos profissionais existem no país. Hoje no Brasil existem pouco mais de 100 mil arquitetos em atividade, de acordo com o Conselho. Um terço destes profissionais estão em São Paulo. Minas Gerais é apenas o quarto colocado neste ranking, perdendo ainda para o Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O que preocupa ainda mais é a distribuição dos profissionais no território nacional. A região Norte e Nordeste são as mais desfavorecidas. As opiniões divergem, como em toda a profissão. Na arquitetura não é diferente. As obras de Oscar Niemeyer são motivo de orgulho, das mais antigas às mais recentes, como o moderno complexo administrativo do estado de Minas Gerais. Porém, o seu modelo de atuação e de pensar não é unânime. Conversando com outros renomados profissionais, vimos que as ideias se divergem na relação do objeto com o ambiente ao seu entorno. Mas afinal, como o profissional de arquitetura pode contribuir com a construção das estruturas sociais? Qual o seu papel neste contexto? Para responder a estas e outras perguntas no decorrer do programa, nós coletamos trechos inéditos da entrevista de Silvio de Podestá, gravada há um mês no escritório do arquiteto em Belo Horizonte. Neste espaço, ele coordena obras em todo o país. É conhecido internacionalmente pelo projeto do edifício Rainha da Sucata, no centro da capital do estado. Mas seu trabalho vai muito além. Ao lado da esposa, comanda uma editora especializada em publicações de arquitetura. Agora que nós conhecemos um pouco mais sobre o arquiteto, podemos explorar o seu conhecimento na área. Aliás, mais do que isso, ele tem um olhar crítico para as principais perguntas que fizemos no início do programa. Vamos voltar agora à pauta original de hoje e entender o papel do profissional na sociedade. O arquiteto utiliza esse envolvimento que está no cidadão como parte da sua performance de inserção em espaços urbanos ou qualquer tipo de espaço. Eu não posso, como arquiteto, simplesmente fazer o que alguns ainda acham que deve fazer, que a gente chama de arquitetura de terra devassada. Primeiro você passa a régua, esquece o terreno, planifica e mete ali o seu objeto pessoal. Não existe nenhuma inserção urbana hoje que não deva considerar o patrimônio, que não é só o patrimônio construído. O patrimônio diz respeito à escala, ele diz respeito à paisagem. Se eu construo alguma coisa que interrompe a minha visão do Monte Fuji, eu estou interferindo no patrimônio paisagístico. Quer dizer, a paisagem também é parte do nosso patrimônio. Se eu faço um pão de queijo sem um cheiro de pão de queijo, acabou o patrimônio pão de queijo. Então é a paisagem, é a sociedade, é a escala da sociedade, é o vizinho, é o entorno e a própria unidade urbana que está envolvida com toda a sua história. Seja ela imensa, 10 mil anos, 5 mil anos, igual a China, ou a nossa, entre 50, 100, 150 anos, que é a grande maioria das nossas cidades, pelo menos aqui em Minas Gerais, a não ser algumas mais históricas. Ele defende ainda que a organização da sociedade em grupos urbanos é uma conquista histórica da humanidade, que ela precisa ser melhor organizada para promover o bem-estar das pessoas. A cidade é uma conquista do homem, onde a gente consegue reunir uma grande quantidade de pessoas com todos os seus diferenciais e, de alguma forma, conviver harmonicamente, mesmo que tenha aí alguns
alguns problemas e tal, de maneira geral, é a grande conquista do homem. Em outro trecho da entrevista, ele critica o mau uso do espaço público. Cita a Avenida Presidente Antônio Carlos, em Belo Horizonte, após as obras de instalação do BRT, como um exemplo de espaço público mal utilizado. Vai se dar as condições de uso dos espaços públicos para que as pessoas utilizem como espaço público, não como meio de passagem. A cidade é para ser curtida nesses espaços. Esse espaço tem que ser criado para essas relações. A rua não é só para carro. Eu tenho um amigo que fala assim, quando você começa a trocar cidade por pista para carro, é porque o mundo realmente está em decadência. Como fizeram aqui com Antônio Carlos, destrói a Lagoinha para fazer mais 2 pistas, quer dizer, você tira a casa e põe rua para carro, né? O programa de hoje mostra a relação do arquiteto com o seu ambiente e a sua participação na construção da sociedade. E dentre muitos trechos interessantes da entrevista com Silvio de Podestá, encontramos um que nada mais é que uma aula rápida da história recente da arquitetura brasileira. Vamos ver. E a efervescência moderna, ela vem antes, com projetos que a gente chama de proto-moderno, na verdade, de maneira mais pública, estudo é chamado de Art Deco, né, que é um estilo já moderno, mas que ainda tem muitos arabescos externos, que para se confrontar com uma espécie de limpeza geral de detalhes do modernismo, ele ainda acrescentava em ambientes modernos esses arabescos externos para que o modernismo fosse não tão impactante. Estava vindo um outro jeito de abordar os espaços sociais, a arquitetura, a cidade, e essa cidade estava passando por essa transformação, mais ou menos amenizadas por esses desenhos Art Deco. Um universo imenso, mas que a gente vê isso desde uma pequena casinha no interior da Bahia, aqui no interior mineiro, que tem uma platibandazinha desenhada, alguma coisa que contorna a janela. Você pegar objetos parecidos aqui em Belo Horizonte, é só visitar a Rua Caetés, você visitar alguns prédios em Miami, você vai pegar essa mesma cara de edifícios desenhados a partir de uma visão meio futurista. Existiu inclusive esse termo futurista para o Art Deco, que era assim, nós estamos além daqueles antigos elementos neoclássicos, nós agora estamos pensando no futuro. Com este saudosismo nas imagens e na entrevista do arquiteto, nós reforçamos o compromisso do ambiente e construção em mostrar um retrato das diversas especialidades da engenharia. Porém, hoje, nós estamos falando especificamente da arquitetura. Afinal, queremos incentivar a formação profissional. O programa destaca ainda os investimentos da rede de ensino Doctum em seus centros de engenharia, que contam também com os cursos de arquitetura, ampliando ainda mais as possibilidades para os alunos. Conheça um dos centros de engenharia da rede de ensino Doctum e comece a estudar o quanto antes. E agora, nós vamos abrir espaço para um compacto com as reportagens da TV CREA Minas. Vamos assistir. Olá, no programa da TV CREA Minas, destaque para o trabalho da engenharia de tráfego. Confira. Seja numa pequena cidade ou numa metrópole como Belo Horizonte, o planejamento do tráfego na área urbana é sempre importante. É ele que organiza o vai e vem de veículos e pedestres, com o objetivo de evitar acidentes e promover a fluidez do tráfego. A gente sabe que nem sempre o trânsito segue assim, direitinho, e aí não faltam reclamações. A sinalização é ruim, muitas coisas, as ruas são pequenas, isso tudo, onde é que agarra muito. Na capital mineira são mais de 1,5 milhão de veículos, e esse número não para de crescer. Por isso, organizar esse fluxo é um grande desafio para os engenheiros responsáveis pelo planejamento do tráfego. Eles trabalham junto com outros profissionais para definir o traçado das vias, o sentido de circulação, a sinalização. Também planejam as adaptações necessárias para melhorar o fluxo. Um exemplo são as mudanças feitas nas ruas Curitiba e Espírito Santo, no hipercentro da capital. Agora, para subir Afonso Pena e virar
a Tupinambás para depois virar a Curitiba, ficou mais difícil. Dificultou para vocês? Dificultou muito. O superintendente de implantação e manutenção da BH Trans, órgão que gerencia o trânsito na capital, explica que as mudanças são feitas para favorecer a maioria. Quase todos os quarteirões desejados, eles são desejados pelo tráfego geral, são desejados para o ponto do ônibus, para o ponto do táxi, para a execução das cargas e descargas e para as pessoas que querem passar. Então a gente tem primeiro o seguinte, estabelecer quais os objetivos. Quem que vai ser o favorecido nessa intervenção? Quem que nós não podemos prejudicar? Qual a acessibilidade que eu vou criar de facilidade? E qual a microacessibilidade que eu vou estar prejudicando? O engenheiro civil da BH Trans, Vinícius de Magalhães, mostra um programa de computador que simula uma mudança no tráfego antes que ela seja colocada em prática nas ruas. Por exemplo, o semáforo, às vezes eu penso ele de uma maneira e vejo quais são os resultados do desempenho na rede de simulação funcionando dessa maneira. E depois eu estudo um outro cenário, uma outra possibilidade e faço a mesma simulação, considerando as outras características as mesmas, e depois comparo o resultado. No Centro de Operações Integradas da Prefeitura, o trânsito da capital é monitorado 24 horas. Aqui, um dos papéis dos profissionais da engenharia é gerenciar o funcionamento dos semáforos. Aliás, você sabe como é planejada a instalação desses equipamentos? Convidamos um especialista em trânsito para explicar. Você tem o que a gente chama de ciclo, é o tempo que o semáforo demora entre abrir, fechar e tornar a abrir. Esse é um tempo mais ou menos padrão. O que varia é o tempo que você dá dentro desse ciclo, o tempo que você dá de verde, que é o tempo que os veículos podem passar. Então isso é em função de várias coisas. É em função da largura da via que você está colocando no semáforo, qual o tipo de tráfego você tem, se é muito ônibus, se é muito caminhão, se é muito carro, porque os comportamentos são diferentes. E principalmente levar em consideração se tem pedestre, né? E além disso, levar todas as questões de segurança. O desenho da via tem que ser tal que ele procure evitar que tenha colisões, que tenha atropelamentos, né? Ele tem que facilitar a travessia do pedestre. Então tem uma série de parâmetros que você faz, todos eles implicam no tempo de verde que você vai dar para cada cruzamento. Osias é engenheiro eletricista com mestrado em transportes e faz uma comparação interessante do trânsito com uma corrente elétrica. Essa eletricidade, ela está subordinada a vários comandos, né? Os engenheiros eletricistas conhecem bem isso. Então você tem o disjuntor, que é aquilo que interrompe a corrente. Quando um disjuntor abre, então ele corta a passagem da corrente, nenhum elétron passa, o elétron para, né? Nenhum elétron, quando está andando numa linha de alta tensão, para, porque ele esqueceu de fazer o jogo da Mega Sena, ou porque ele viu uma padaria e fala, eu vou dar uma paradinha rápida aqui e comprar o pão para levar para casa. O elétron não faz isso. Então, na engenharia elétrica, as coisas são previsíveis por equações matemáticas, por fórmulas, por modelos. Quando você vai na engenharia de tráfego, é o mesmo tipo de sistema, só que o elétron é o indivíduo que tem vontade própria. Ele olha o semáforo, que é o disjuntor, para ele e fala assim, eu não vou parar não. Então, é um sistema de engenharia altamente complexo, tanto quanto qualquer outro sistema de engenharia, só que o elemento que é controlado tem vontade própria. A única forma de fazer ele funcionar é você controlar essa vontade dele através da fiscalização, através dos radares, dos detetores de avanço de sinal e da fiscalização dos agentes de trânsito na rua. E aí, seu Antônio, o senhor tem se comportado sempre como um bom elétron? Eu faço todo o empenho para respeitar. Muitas vezes a gente segue o fluxo da baderna e desrespeita. A edição completa você encontra no site tvcreaminas.com.br. A gente se vê até lá. Nós vimos aí o programa produzido pela TV CREA Minas e antes mostramos a relação do profissional de arquitetura com a sociedade. Por hoje é só. Na semana que vem tem mais aqui na Band Minas, mas o programa continua em nosso site e também nas redes sociais. Até a próxima!